E agora sim, volto para você, Maza, já que a gente trocou aí. Vamos lá, esperando que o som esteja aí. Vai lá. Primeiro, boa noite, né? Fazer aqui a saudação novamente para você, Tardão, e o pessoal que está acompanhando a gente. É isso que o Franciel colocou, é verdade, né? Quem olha esse número solto pela comparação que a Quest fez, parece que houve uma queda mais brusca da aprovação do governo Lula aí nos últimos meses, né? Porque ela só leva em consideração a última pesquisa que foi realizada em janeiro, visto que aquela outra rodada que teve em fevereiro foi realizada em apenas 8 estados do país, né? Foi um recorte um pouco mais específico, outra metodologia acaba não sendo colocada na mesma leitura. Se você comparar com os dados de fevereiro, de fato, não tem uma mudança tão brusca assim, e inclusive em alguns grupos sociais, inclusive até melhorou, né, com relação a isso. Agora, não deixa de ser aquela coisa, né, Tardão? Você me perguntou um resumo... Não é notícia boa pro governo. Você me perguntou... um lado, né, sempre há pontos mais positivos e há pontos negativos, vamos lá. Você me perguntou antes um resumo, né? O resumo é que fica claro, mais uma vez, que há uma tendência de crescimento da desaprovação, né? Porque a gente sabe como é que a política funciona hoje em dia, também com, né, o sabor das polêmicas, a história do Pix lá no início do ano, outras que foram surgindo, aparecendo, condenação de Bolsonaro e tudo mais. A gente sabe que poderiam vir a acontecer alguns episódios que registrassem uma flutuação muito brusca, mas que fosse só ali um objeto daquele momento, aquela crise do Pix, aí depois voltaria ao normal, poderia dar essa equilibrada. Não é o que está acontecendo. O que indica é que há um cenário de consolidação com mais de uma pesquisa, 2, 3 agora, do mesmo instituto, mostrando que há uma tendência de piora na avaliação do governo Lula, principalmente por duas questões. Primeiro, a questão que está bem colocada há bastante tempo, a gente já comentou aqui algumas vezes, que é a questão do preço dos alimentos, né? As pessoas estão frustradas, né? Se tinha uma expectativa de que com a eleição do Lula, né, tinha aquelas promessas todas com relação à picanha, o pobre vai voltar a comer e tudo mais, e que isso está sendo o ponto ali mais, né, nevrálgico, digamos assim, para o governo, que não está conseguindo lidar com isso diretamente, mesmo com tentativas muitas que foram feitas. Outro ponto, né, que é importante frisar é que aumentou também a preocupação, a parcela da população que coloca a segurança pública como o principal problema. E nesse ponto, vamos combinar, o governo do Lula está completamente perdido, né? O pacote de segurança pública que hoje está sendo discutido não tem quase nada que se proponha de efetivo ali para combater mais fortemente, pelo menos no discurso público, na narrativa pública, no debate com a sociedade, essa questão da violência. A sensação de frustração e de falta de resposta do governo para essa área da segurança, nenhum daqueles pontos que está ali me parece que vai combater isso. A única coisa que tem de maior novidade de mudar a forma de lidar com o crime organizado ali era usar a Polícia Rodoviária Federal, logo a ala mais bolsonarista, né, conservadora que tem na segurança, nos agentes de segurança pública, para fazer policiamento ostensivo, que é uma coisa muito pequena, né? Não consigo ver como isso vai mudar essa questão toda. Então, eu acho que o resumo geral é isso. A gente vê, né, uma coisa muito negativa, uma frustração, a expectativa que se tinha com relação a reverter essa questão da carestia dos alimentos não está acontecendo, tanto que as pessoas estão cada vez mais dizendo que esperam que o governo mude daqui para cá. Agora, tem pontos que é importante frisar, né? Avaliação de governo é uma coisa, intenção de voto é outra, completamente diferente, né? Não dá para pensar que toda a análise de desaprovação do governo Lula se converta automaticamente em voto para a oposição ou no bolsonarismo, né? Que é hoje a fronte aí da política brasileira que tenta faturar com cima de notícia negativa para o governo. Isso não acontece de forma alguma, e principalmente se você olhar o dado da pesquisa, né? Como você falou bem agora há pouco, é puxada essa avaliação negativa, principalmente numa queda da aprovação no Nordeste, entre mulheres, principalmente nos segmentos onde o bolsonarismo tem, né? E ainda tem, né? Tinha antes nas eleições e ainda tem maior dificuldade em florescer. É aquela história, por exemplo, o Bolsonaro no último ano de governo dele, ali em 2022, no meio do ano, estava com 30% de aprovação. Chegou na eleição, quase venceu, foi quase ali batendo nos 50%. Então são duas coisas completamente diferentes, principalmente num modelo que a gente vive hoje, né? Que muitas vezes a eleição não é definida por quem você quer, né? É por quem você não quer no segundo turno. Então ali você tem duas coisas muito diferentes. Agora, também falar naquele ponto que você falou, tem coisas positivas também, né?
Uma óbvia é essa que a gente já comentou. Se você olhar aquele dado de fevereiro nos estados, a mudança de avaliação não foi tão brusca, parece que se estagnou até em muitas regiões essa questão, se achavam que ia continuar piorando. Não é o que está acontecendo, e em alguns segmentos, né, como mulheres no Nordeste, ali, principalmente em Pernambuco, até melhorou. Então tem espaço ali para o governo buscar essa melhora. Agora, o que eu acho também muito positivo para o governo, no que está colocando aí, são os méritos das reformas que estão de discussão no Congresso Nacional. Um dos pontos que fala lá sobre a taxação dos dividendos, né, que vai entrar em debate no Congresso e vai ser uma briga homérica ali, né? O bolsonarismo provavelmente vai com a faca nos dentes para tentar barrar essa questão, né? E tentar dizer que isso faz mal para o Brasil, que o povo não quer isso e tudo mais. E a pesquisa bota que 60% da população é favorável a isso. E em algumas regiões essa aprovação bate ali quase a casa dos 70%. Então mostra que na questão, aquela velha história, né? De você perguntar para o povo brasileiro se ele é de esquerda ou direita, o pessoal diz que é direita, mas se perguntar quais políticas que ele defende, ele vai botar um monte de política de esquerda. É sempre assim, né, nessa questão ideológica, e mostra que em debates que o governo vai entrar agora, ele sai na frente, ele vai ter ali uma avaliação positiva, mais em linha com o que a população pensa. Isso sempre é muito importante para o governo que está tentando aprovar aí coisas que você, inclusive, né, carro-chefe para a campanha do governo em 2026, que é essa questão da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda e aí a compensação disso através ali da taxação de lucros e dividendos, questão de pessoas que ganham, né, mais do que 50 mil por mês, enfim, nesse debate público aí o governo sai na frente da oposição, Tardan. E aí, a gente está vendo, ó, as linhas, está bem aqui do lado, né? A gente vê que essas linhas vermelhas sempre em crescimento acima da linha azul, linha vermelha de desaprovação e azul, ou seja, não são, a notícia não é boa exatamente para o governo. E vem, mas na véspera, acho que é amanhã que o governo agendou, né, um grande evento para falar sobre os feitos do governo, né, se vangloriar, ou seja, é uma medida que, ao mesmo tempo que esfria talvez um pouco balde de água fria nesse evento de amanhã, dá até mais gás para o evento de amanhã para tentar reverter esse cenário que a gente está vendo aqui do lado, né? Desde aquele episódio do Pix, né, o que a gente está vendo, o governo está tentando mudar o disco, né, trocar justamente também porque vê que nas pesquisas tem uma expectativa que os 2 últimos anos de governo Lula são diferentes dos 2 primeiros. Entrou o Sinone Palmeira ali, muda o discurso, tá um Lula mais realizador, né? Ele veio até aqui ao Ceará entregar lá a obra do Hospital Universitário da UES, que é o maior hospital público construído nos últimos anos no Brasil. Então tem ali uma tentativa de se mostrar mais resolutivo. Agora vamos combinar, né, Tardan? É o que eu estava falando agora há pouco. Não dá para confundir intenção de voto com aprovação de governo. Eu falei agora há pouco, não é porque é o Lula, não. Acabei de citar o exemplo do Bolsonaro, que tinha uma aprovação muito pior do que essa agora e teve um resultado bom na eleição do ano passado, quase leva. Agora, o fato é aquela história. Vamos aceitar o Brasil do jeito que está, polarizado, principalmente enquanto tiver nessas figuras Lula e Bolsonaro, nunca vai ter governo bem avaliado, né, Tardan? Vai ser a tendência que sempre isso aconteça. Vai ter um ápice ali no início do mandato, porque vai ter aquela coisa de ter acabado de sair de uma vitória na eleição e com a tendência só ir perdendo isso com o longo do mandato, talvez recuperando um pouco ali na campanha eleitoral, que é sempre um momento que o governo que está ali no exercício consegue melhorar um pouco a imagem. Mas essa tendência de crescimento e desaprovação nesse momento agora, eu acho que é plenamente esperada até pela oposição, né? Não é à toa que eles tentam aproveitar para usar esses dados aí para também emplacar algumas agendas deles, né, Tardan? Dificilmente a gente vai voltar a ver no Brasil do jeito que está um governo tendo aprovação popular absoluta.